Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Eu sinto a presença do Senhor aqui. Tu sentes? Glória a Deus. Então glorifica Ele, exalta o nome dEle. Quando a glória sobe, a glória desce. Amém? Vamos lá. Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para ele, esperando receber alguma coisa. E disse: Pedro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou no templo com eles, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e a louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecera. E pegando-se a ele, Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto dele no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varão israelita, por que vos maravilhais isso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, o de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vos entregaste e perante a face de Pilato negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se fosse um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, o qual nós somos testemunha. E é pela fé no seu nome, que fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conhece, a fé que por ele deu a este, na presença de todos nós, esta perfeita saúde. Amém? Você crê nisso? Você crê que assim aconteceu? Então aplaude, Senhor. Cristo, aplaude, glorifica o nome dEle. Querido Deus, Deus Todo-Poderoso e Santo, em nome de Jesus, ó Pai, me coloco diante da Tua presença para transmitir a Tua palavra. Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça, que o Senhor fale agora conosco, Senhor, que o Senhor envia a Tua palavra, Senhor Deus, e que a Tua palavra vá e prospere naquilo pelo qual o Senhor a está enviando. Assim seja. Amém? Pode aplaudir o Senhor, pode sentar. Amém? Amém. Vai, gente, vai, me ajuda a pregar. Glória a Deus. Queridos, um dos sinais que Jesus fazia quando esteve aqui na terra, quando ele começou a pregar, um dos sinais foi curar, né? Curar aqueles que estavam enfermos. O Senhor, ele curava leprosos, ele curava cegos, ele curava paralíticos, e era um dos sinais. Então, quando geralmente o Senhor estava em algum lugar e as pessoas chegavam, a palavra do Senhor diz que as pessoas traziam muitas pessoas, tanto endemoniadas como enfermas, e Jesus curava todas elas. E nós vimos
em Marcos, no capítulo 16, no versículo 17 e 18, que Jesus agora, ele fala com seus discípulos, né? Jesus morre, ressuscita, a ascensão de Jesus aos céus, mas quando Jesus está aqui, ele conversa com seus discípulos, ele fala com seus discípulos, e uma das coisas que ele falou, olha, aquele que crê em mim, farão novas coisas, aquele que crê em mim, se tomares alguma coisa mortífera, dano nenhum fará, aquele que crê em mim, falarão novas línguas, aqueles que creem em mim, expulsarão demônios, e colocarão as mãos sobre os enfermos, e os curarão, né? Então tudo aquilo que Jesus tinha, Jesus passou, para que começasse a igreja aqui na terra, uma igreja forte, amém? Uma igreja cheia de dons, uma igreja cheia de sinais, uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. E nos diz a palavra do Senhor que Jesus sobe, né? Diz para aqueles discípulos ficarem ali, sabe, em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder, porque até aquele momento eles faziam sim, Jesus os mandava de 2 em 2, e onde eles iam, eles curavam pelo nome de Jesus, mas até aquele tempo Jesus estava com eles, mas agora Jesus não vai estar mais ali em corpo, em carne com eles, Jesus vai estar agora através do Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre os discípulos, sobre 120 pessoas, e essas pessoas são poderosamente cheias do poder de Deus. A Bíblia vai nos dizer que eles começaram a falar novas línguas, a Bíblia vai nos dizer que eles começaram então a profetizar, e naquele momento ali, sabe, onde todos começavam a falar a primeira língua dos anjos, mas depois uma língua, naquela época, naquele dia, tinha muita gente em Jerusalém, e quando aquelas pessoas ouviram um barulho vindo ali daquele tabernáculo, e foram ali, e todos agora, cada discípulo, cada crente que ali estava, falava do amor de Jesus para uma pessoa que estava lá, era uma pessoa, era como se fosse assim, se entrar um alemão hoje aqui, né? Quem sabe falar alemão aqui? Inglês vai indo, né? Mas alemão, mas era mais ou menos assim. Então o Senhor levantava um discípulo, e o discípulo então falava então na língua, né, daquela pessoa, como se fosse hoje alemão, a grandeza de Deus. E começa agora a crescer, a igreja começa, e ela começa muito bem, né? E nós vimos que Pedro, depois ele começa a falar, ele tem uma ousadia que ele não tinha antes, e ele começa a falar para aquele povo, e que, sabe, o Espírito Santo começa a dar graça, começa a enchê-los, e ele começa a falar, e começa a igreja ela começou forte, amém? A igreja ela começou dando lugar ao Espírito Santo de Deus, a igreja começou buscando o Espírito Santo de Deus e recebendo os dons do Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver aqui, até comentei um pouco no domingo, né, que domingo nós fizemos a oração de cura, e até comentei um pouco a respeito disso, porque Jesus já tinha me dado essa palavra, né, que agora a igreja já começa, a igreja já está cheia, as pessoas já vêm, as pessoas já se batizam, mas agora a Bíblia vai nos dizer que Pedro e João, eles vão orar, eles vão na oração. E a Bíblia vai nos dizer que começa então o primeiro milagre depois da ascensão de Jesus, amém? Então aquela unção que estava sobre Jesus, o Espírito Santo que estava sobre Jesus, o Espírito Santo veio sobre a igreja, amém? E ele está ainda sobre a igreja. Você crê que o Espírito Santo está sobre você? Você crê que você tem autoridade no nome de Jesus? Amém? Então ele deu essa autoridade para a igreja, né? Ele deu autoridade para a igreja buscar, para a igreja crescer. Ele deu autoridade para que houvesse sinais, e depois dos sinais que houvesse a pregação do Evangelho, e que todos aqueles que ouvissem a pregação do Evangelho aceitavam Jesus, buscavam a Jesus. E agora Pedro
Pedro e João, eles sobem agora, a Bíblia vai nos dizer, olha, Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a nona, era mais ou menos abaixo de umas 3 horas da tarde, né? E Pedro e João, né, a igreja está bem, sabe, todo mundo está ali bem, todo mundo feliz, mas Pedro e João, eles se separam um pouco e eles vão para um templo chamado Formosa. E quando eles estão subindo a escada daquele templo, para entrar naquele templo, eles encontram agora uma pessoa, eles encontram agora um homem coxo, um homem mendigando ali, um homem que não poderia entrar, não podia pela lei daquela época, a pessoa que nascesse com alguma deficiência não podia entrar no templo, não podia adorar a Deus, não podia se achegar, sabe, não podia nem oferecer uma oferta ao Senhor. E nos diz a palavra do Senhor que era trazido, Pedro e João sobem, e quando eles estão ali, é trazido então ali, para ficar ali na escadaria daquele templo, um homem que nasceu aleijado. O homem que nasceu, a palavra do Senhor não fala se o pé dele era torto, não fala, mas esse homem nasceu aleijado. E vai nos dizer assim no versículo 2, ó, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, e o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Amados, imagina quantos anos aquele homem que nasce coxo, que nasce aleijado, aquele homem ele é levado por alguém, e aquele homem é colocado ali na escadaria daquele templo, e todos que entravam naquele templo, ele levantava as mãos e pedia uma esmola. Todos os dias era a vida daquele homem, né? Aquele homem não podia ter uma família, aquele homem não podia casar, aquele homem não podia fazer nada, aquele homem não andava, aquele homem simplesmente era colocado ali na escadaria daquele templo para pedir esmola, para buscar ali o seu pão de cada dia. E quando Pedro e João, eles chegam ali, aquele homem ele vai fazer a mesma coisa. Sabe, às vezes a pessoa ela está acostumada a fazer a mesma coisa, mas como eu disse no domingo, sabe, aquele dia era um dia especial, amém? Aquele dia era um dia diferente. Você crê que Deus tem cura, Deus tem bênção, Deus tem vitória para você? Você crê? Sabe, num dia que você levanta parece igual, você vai fazer a mesma coisa que você está acostumado a fazer, mas lá do céu há uma ordem, glória a Deus. Lá do céu o Senhor envia os seus anjos, fala, olha, hoje eu quero abençoar aquela pessoa, hoje eu vou cuidar dela, hoje eu vou proteger. Às vezes nós levantamos pela manhã, recebemos, dobramos nosso joelho, oramos e nós achamos, é mais um dia. Ei, o Senhor diz que não é mais um dia. O Senhor diz que não é mais um dia, porque Ele está entrando. Ele está entrando na tua história, Ele está entrando na tua vida, e Ele está entrando, e Ele está dizendo o seguinte, que a tua vida, a nossa vida pertence a Ele, e a vitória é tua, amém? Quando aquele moço, ele pede para Pedro e João ali uma esmola, Pedro e João ele vai dizer o seguinte, ó, e vendo Pedro e João que ia entrando no templo, pediu-lhe uma esmola, que desse uma esmola, e Pedro e João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Amados, eu vejo aquele homem, a mão, às vezes acontece isso, às vezes, sabe, já aconteceu comigo, às vezes você vai para um lugar e tem uma pessoa ali pedindo uma esmola, e tem pessoas que ela pede uma esmola, tem pessoas que ela não precisa e ela pede, olha, vai dar uma esmola, mas tem pessoas que ela pede uma esmola e ela baixa a cabeça, ela tem vergonha do que ela está fazendo, ela tem vergonha. Eu imagino que este homem, ao pedir uma esmola para mais um
que estava entrando num templo, no templo que ele nem podia entrar, porque ele era defeituoso. Um templo que ele não podia nem chegar perto, ele tinha que ficar ali naquela escada. Ele tinha que, uns passavam, lançavam umas moedas, outros passavam e, sabe, já nem olhava mais para ele, porque há muitos anos ele ficava ali. Há muitos anos ele estava daquele jeito. Às vezes nós passamos uma situação, e nós falamos: Senhor, mas tem anos que está acontecendo, tem anos que, sabe, tem hora que a gente fala, não vai acontecer mais nada. O que aquele homem podia querer, amados? O que aquele homem podia pensar quando ele olhava para ele e ele via ali o pé dele tudo deformado? O que aquele homem sentia quando alguém tinha que carregar ele e colocar ali na escadaria daquele templo, e quando chegasse ali à noite, alguém lá e pegava ele? O que aquele homem podia sentir, né? A tristeza, a angústia, o desejo, sabe, de tentar fazer alguma coisa, sabe, o desejo de, quando via pessoas andando, via pessoas correndo. Qual era o desejo daquele homem, amados? Qual era o desejo de uma pessoa que não pode andar? Ela quer andar, mas ele olhava para ele e dizia assim: olha, não tem jeito. Às vezes tem problema que vem, que bate na nossa porta, que nós olhamos e falamos: não tem jeito, não tem jeito. Mas tem jeito, porque nós cremos num Deus Todo-Poderoso. Tem jeito, porque Ele diz: ei, não tema, porque eu te tomo pela tua mão direita e te digo: eu estou contigo, eu estou contigo, não temas. Ele está segurando a tua mão, Ele está te protegendo, Ele está olhando para você. Eu imagino aquele homem devia ter uns 40 anos, e eu imagino que, sabe, anos e anos o Senhor estava olhando para ele, sabendo que o dia do milagre dele ia chegar. Amém? Fala: hoje é o dia do meu milagre, hoje é o dia do meu milagre. Glórias ao nome do Senhor. Então ele pede, mas quando ele pede, ele abaixa a cabeça, porque Pedro vai olhar para ele e falar: olha para nós, olha para nós. Então ele, humilhado, querendo uma outra vida, querendo sair de lá, e sabendo que iria morrer daquele jeito, imaginando: olha, vou morrer desse jeito, não tem mais jeito. É ficar aqui, é ficar pedindo uma esmola, é ficar pedindo, sabe, ajuda, é ficar. Só que Pedro e João, quando subiram, o Senhor falou: é hoje o milagre. Querido, às vezes, você como servo de Deus, você pode estar passando a mesma coisa que esse coxo passava, precisando de algo do Senhor, precisando, sabe, uma mudança de vida, que você olha para os problemas e você fala: não vai ter jeito, mas Ele diz: vai ter jeito. Às vezes você pode ser essa pessoa, mas às vezes você pode ser uma outra pessoa, porque você serve a Deus. Às vezes é uma outra pessoa que precisa que você deixe Jesus te usar. É uma outra pessoa que está precisando está passando uma dificuldade tão grande, e você tem passado por esta pessoa, e às vezes Jesus tem te tentado parar, porque Ele quer te usar, Ele quer usar você para abençoar aquela pessoa, e às vezes a gente passa direto, e a gente passa, sabe, acontece coisas no nosso caminho, e a gente vai passando. Queridos, não tem momento que você tem que parar, não tem momento que você tem que parar e deixar o Espírito Santo falar através de você. Olha para nós, eles não ignoraram a situação daquele homem. Eles podiam falar: não, ó, hoje eu estou entrando aqui, hoje estou entrando, nós vamos orar, e hoje nós vamos orar, ó, nós não temos nada não. E entrar na igreja e orar, e achar que está tudo bem, mas tinha uma pessoa que estava precisando.
Quantas vezes acontece, às vezes comigo, às vezes com você, de pessoas que estão precisando que nós fazemos algo, mas a gente fala, não tem jeito, eu não tenho nada. Então, tem duas coisas aqui, tem duas histórias, onde você se identifica com aquele homem que necessitava de uma esmola para sobreviver e recebeu um milagre do Senhor, ou sobre aquele crente que busca a Deus, que clama a Deus, que falou, Deus, olha, eu estou aqui, olha, se eu quiser me usar, o Senhor pode me usar, mas às vezes não dá lugar de usar. Quantas vezes nós passamos por pessoas que necessitam de uma palavra e nós deixamos aquela pessoa para lá, não ligamos para ela. Eu estou indo agora trabalhar, eu estou indo agora para o templo. Quantas pessoas às vezes passou por aquele moço, um jogava uma moeda, outros nem jogava, não, eu vou adorar a Deus, eu vou adorar a Deus. É como eu falo, igreja, às vezes na igreja é tão bom a gente estar todos juntos, glória a Deus, aleluia, todo mundo está aqui buscando um Deus todo poderoso, e quando nós estamos na igreja, nós estamos juntos, nós somos igreja. Mas o Senhor também quer que nós sejamos igreja onde Ele nos levar, onde Ele nos tocar, na rua que nós passamos, nas pessoas que às vezes necessitam, no vizinho que às vezes necessitam de uma palavra. Qual é o nosso lugar? Quando Pedro disse para ele, olha para nós. E ele, eu creio, ele levantou os olhos, olhando para Pedro e olhando para João. E pensando, quem sabe, eu vou ter uma oferta boa, quem sabe, eles têm muito para me dar. Mas Pedro e João olhou para eles e disse assim, nós não temos ouro, não tenho prata, não tenho ouro. O que você está pedindo neste momento, nesta hora, eu não tenho. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não posso te ajudar, eu não posso dar uma esmola, mas espera aí, eu posso te dar algo muito melhor. Amém? Eu posso te dar algo bem melhor, eu posso te dar, olha para nós não temos prata, nós não temos ouro, nós não temos o que você está pedindo, mas nós temos o que você está precisando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isto te dou. Quem tem Jesus Cristo aqui? Quem tem Jesus Cristo? Aleluia, aleluia. Labaxarabasurianda, labacai, andanamanai. Você tem Jesus, nós temos Jesus. Ele diz, olha, eu não tenho nada, mas eu tenho algo e eu posso te dar. Olha, eu não tenho algo, mas eu posso fazer uma oração por você. Olha, eu não tenho nada, mas eu posso te ajudar. Eu tenho Jesus, eu tenho Jesus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, aleluia. Levanta-te e anda. Amados, eu começo, vai comigo há 2000 anos atrás, vai comigo ali naquela escadaria daquele templo chamado Formosa, vai comigo ali, vendo Pedro e João, e aquele mendigo, e ele dizendo, olha, o que eu tenho eu te dou, aleluia. O que eu tenho eu te dou. E ele diz, em nome de Jesus, o Nazareno levanta. E ele vai e pega na mão daquele homem. E quando ele pega na mão daquele homem para levantar aquele homem, a palavra vai nos dizer assim, igreja, e tomando pela mão direita o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Você imaginou? Um coxo de nascença, um coxo que
não tinha esperança para ele, não tinha nada para ele, mas quando Pedro pega, fala aquela palavra, é usado pelo Espírito Santo, e quando Pedro levanta ele, os pés dele começam a ficar normal. Você já imaginou ele com os pés tortos? Daqui a pouco aquele pé começa a ficar normal, e vai acontecer algo aqui, queridos, que é tremendo. Louvado seja Deus. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Agora, quantos anos aquele homem era colocado ali para pedir esmola? Você não imagina o desejo dele de entrar no templo adorar a Deus, né, pastor? Sabe? Você não imagina ele ali pedindo esmola, ele só vendo gente entrando. Como ele gostaria de entrar naquele templo. Mas ele não podia entrar. Não podia, era aleijado. E pela lei, os judeus, os israelitas, eles falavam, a lei judaica, eles tinham que, se alguém nascesse com defeito, ele era amaldiçoado, então ele não podia entrar no templo. Ele não podia nem levar uma oferta no templo. Então, quantos dias aquele homem estava ali? Quantos dias, às vezes, aquele homem começou a ouvir, Senhor, os louvores que saíam daquele templo, e o desejo dele de estar lá. Porque na verdade, no momento que Pedro traz ele, levanta ele, os pés dele firmaram, olha o que acontece com ele, olha o versículo 8, e saltando ele, pôs-se em pé, aleluia, e andou, e entrou com ele no templo, andando, e saltando, e louvando a Deus. Você viu sabe aquele momento? Gente, pensa no momento, pensa na vida daquele homem, pensa quando os pés dele se firmaram, quando Pedro e João entrou, ele falou, agora eu posso entrar, agora está tudo bem, agora eu vou entrar. E ele entra louvando, seja o nome do Senhor, e ele entra saltando e louvando a Deus, e glorificando, e exaltando. Você pode glorificar a Deus, você pode exaltar a Deus, porque aquilo que Deus deu para você, amém? E todo o povo, quando as pessoas que estavam dentro do templo começaram a ver Pedro e João entrando, e aquele homem aleijado também entrando, e gritando, e louvando a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nos diz a palavra, glória ao nome do Senhor, e o conheciam, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe aconteceu. Queridos, o milagre que Deus tem nas nossas vidas não é pequeno. O milagre que Deus tem nas nossas vidas é grande. Glória ao nome do Senhor. O milagre que Deus tem nas nossas vidas não é só para nós, mas pessoas vão olhar. Pessoas vão olhar e pessoas vão saber, poxa, mas não era aquela lá. Aleluia, não era aquele lá que a gente até tirava um sarro, porque ele era crente, ele ia para a igreja e a situação dele nunca melhorava. Olha, ele que mudou, ele que melhorou, aleluia. O milagre do Senhor vai espantar muita gente, aleluia. Aquilo que Deus vai fazer por você vai espantar muita gente, e eles vão olhar para dizer, não era ela. Sabe, não era essa família que tinha um filho na droga, não era essa pessoa que tinha um filho, sabe, um filho na droga, um filho que estava se acabando no crack, não era essa mulher. Sim, mas essa mulher estava orando, estava clamando, estava buscando, e um dia o Senhor disse, anjo, vai na terra, anjo, vai ali, Senhor, liberta aquele moço, liberta ele. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Igreja, os milagres é para glorificar e engrandecer o nome do Senhor, amém? Uma coisa que era impossível aos olhos humanos, impossível, não daria para fazer nada. Olha, você nasceu aleijado, você vai morrer aleijado.
mas diante do Deus a qual nós servimos, Ele continua fazendo milagre, amém, igreja? Ele continua fazendo milagre, Ele não para de fazer milagre. Ele continua. Eu glorifiquei a Deus domingo aqui, sabe, 2 pessoas foram curadas, e pessoas, sabe, foram abençoadas por Deus, sabe, e o nome do Senhor, Ele é glorificado, o nome do Senhor é exaltado, mas nós temos que glorificá-lo, nós temos que glorificá-lo. Se você é uma pessoa, se você, sabe, pastor, eu estou igual esse moço, os meus problemas estão tanto que eu acho que não vai resolver mais nada, a minha fé está pouca, eu digo para você que vai chegar o teu milagre. Mas se você também vai fazer a parte de Pedro e João, Deus quer te usar para abençoar pessoas, igrejas. Às vezes nós estamos muito no eu. Às vezes nós estamos muito no, sabe, eu e minha família, meu pai abençoa minha mãe, abençoa meu pai, abençoa os meus. E quantas vezes tem pessoas do nosso lado sofrendo, quantas vezes tem pessoas do nosso lado necessitando, que nós pegamos nas mãos dela e dizendo: olha, eu vou te levar para Jesus, Jesus vai te curar, Jesus vai mudar, Jesus vai fazer algo na tua vida, e trazer aquelas pessoas. Quantas vezes, queridos? A palavra nos diz que havia também um homem na cama, um homem também que vivia só na cama. Só que esse homem também tinha amigos que conheciam o Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que esses 4 agora, eles se preparam, eles sabem que Jesus está na cidade, eles sabem que Jesus está numa casa, e eles têm um amigo, se a gente levar eles até Jesus, ele será curado. Se a gente levar eles até Jesus, algum milagre vai acontecer. E eles chegam ali, e aquele homem ali não anda, aquele homem não senta, aquele homem está na cama direto. Eles colocam ele numa espécie de uma maca, e eles vão até onde está Jesus. Eles estão com fé, eu vou te levar lá e você vai ser curado. Igreja, está na hora da gente aprender a fazer isso, amém, queridos? Chegar com uma pessoa: vamos lá na igreja e você vai ser curado, Jesus vai te curar, eu creio, amém? Quem crê dá glória a Deus, aleluia. E nos diz a palavra que eles estão agora com aquela marca, e eles vão na porta, mas quando eles chegam na porta, eles não conseguem entrar, a casa está lotada, eles não conseguem. E aí ele fala: não, quem sabe, vamos tentar pela janela. E eles chegam na janela também, eles não conseguem. Eles poderiam desistir, como Pedro e João também poderiam desistir, dizendo: a gente vem aqui para orar. Mas eles não desistiram, e eles falaram: alguma coisa vai acontecer. Não dá para entrar pela porta, não dá para entrar pela janela. Eu imagino eles começando a olhar o telhado daquelas casas, e um olhando para o outro dizendo: nós vamos colocar ele lá em cima. Aleluia, amém? Nós vamos colocar ele lá em cima. Você imagina eles preparar cordas para, sabe, amarrar naquela maca. Você imagina eles subirem, e os telhados eram mais ou menos como sapé, e eles tirarem, e Jesus, ele está pregando, Jesus está sabendo o que está acontecendo, mas Jesus, ele está esperando, amém? Jesus quer fazer um milagre, mas Jesus está esperando eu e você fazer alguma coisa. E aí aqueles vão, e eles sobem no telhado, e eles abaixam aquela maca com aquele homem aleijado até Jesus. Jesus sabia disso. O amor deles por aquele aleijado era grande, amados. E quando, você já imaginou, quando o telhado é aberto e aquela maca vai entrando, eu começo a imaginar que eles pensam: não, tem que saber onde é que Jesus está, para a gente colocar a maca na frente de Jesus. E aí ele olha, e Jesus está sabendo tudo o que está acontecendo. Jesus está sabendo, mas Jesus está esperando. Jesus espera.
até onde a nossa fé nos leva. Amém? Jesus não espera. Pastor, eu estou orando com uma pessoa há tantos anos e já pensei em parar de orar, mas o Senhor manda eu continuar e eu sei que a vitória é certa, eu vou ter vitória. Então você vai ter vitória porque você está continuando a orar, você está continuando a buscar. Senhor, passa o tempo, mas eu estou continuando. O meu milagre vai chegar, o milagre da minha família vai chegar. Quando eles colocam e aquele homem desce naquela maca, desce na frente de Jesus. Jesus começa a olhar para ele e Jesus diz para ele: filho, perdoados estão os teus pecados. Mas havia fariseu ali junto. Os fariseus começaram a pensar: quem é esse que diz perdoados estão os teus pecados? O único que pode perdoar pecado é Deus. Aí Jesus olha para eles e fala: para que saiba que o Filho do Homem tem poder. Olha para ele: a ti te digo, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Glórias ao nome do Senhor. Amém. E Ele está aqui hoje. Ele está aqui, Ele está aqui. Eu sinto a presença dEle aqui. Amém, queridos? Ele está aqui. Ele espera que nós nos levantamos e falamos para Ele: Senhor, usa-me onde o Senhor precisar usar. Se o Senhor precisar me usar no trem, me usa no trem. Se o Senhor precisar me usar no metrô, no carro, Senhor, me usa onde tiver que me usar, Senhor. Me faz de mim, Senhor, um vaso valoroso. Faz de mim, Senhor. Porque enquanto nós fazemos para as pessoas que Jesus vai usar a nossa vida para curar, Ele começa a fazer pela nossa casa. Se coloque em pé em nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus é exaltado. O nome de Jesus é engrandecido. Uma vez